Conversar agora, recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente, já agradecemos a presença aqui no nosso estúdio, o Tenente-Coronel Gustavo Humberto dos Santos Costa, comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, para falar sobre a construção da Ponte do Exército entre Lajeado e Arroio do Meio, falar sobre as obras, mas também os acessos, como será o funcionamento, até como o Ricardo já comentou antes, né? Esse trabalho já é feito em outros locais, ou pelo menos semelhantes, né? Trabalhos semelhantes feitos em outros locais. O próprio Tenente-Coronel também já falávamos aqui nos bastidores sobre os trabalhos feitos em outras regiões. E vamos comentar um pouquinho mais, falar como está o andamento, né? Como é que está o trabalho. Esse clima tem ajudado nas obras também. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Primeiramente, é uma satisfação muito grande como comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, Cachoeira do Sul, né, estar em Lajeado, colaborando com vocês. A montagem aqui da nossa ponte logística entre Arroio do Meio e Lajeado, ela está indo num ritmo muito rápido. O clima está ajudando muito a gente, né? Nossos militares também estão bem adestrados. A gente fez uma mobilização dos meios na última sexta-feira até domingo para cá. Iniciamos na segunda-feira a montagem propriamente dita, né, com um período de aproximadamente previsto de 20 a 25 dias. Né. A atual fase hoje nós devemos encostar do lado de Arroio do Meio, com a ponte. Né, a metálica ela vai encostar hoje lá do outro lado. E daí para frente é confecção de rampas, né, e do piso propriamente dito, né. Eu estimo aí cumprir o prazo, né, a gente bota o prazo de 20 dias, né, mas pode ser feito antes, mas há uma previsão de chuva, né, a partir de domingo aí, que pode atrasar um pouco, né, alguns serviços, mas acredito que contando a partir de segunda-feira passada, 20 dias a gente conclui essa ponte aí. Aí nós estamos falando praticamente ali final da primeira quinzena de agosto, início da segunda quinzena, mais ou menos por aí. Exato. Não tem um dia que vocês trabalhem assim, olha, queremos estar lá no dia 17. A gente estima sempre um prazo a mais, né? A gente não gosta de criar muita expectativa, até porque às vezes atrasa. Mas estourando aí, primeira quinzena de agosto, né? Mas repito, o batalhão ele vai montar a ponte, né? A gente vai dar o pronto pro comando conjunto, né, em Porto Alegre, mas não necessariamente ela vai ser usada no mesmo dia que ela é encerrada, porque há alguns serviços que é bom até aproveitar essa oportunidade, né, que as prefeituras têm que finalizar para que a ponte seja liberada, né. A montagem é uma fase, a liberação do tráfego é outra. Tenho acompanhado as prefeituras de Arroio do Meio e Lajeado fazendo os acessos, que é primordial para a liberação da ponte, né? Ainda a pendência de colocação de placas, né? Porque a população tem que estar ciente da capacidade da ponte. É uma ponte de até 80 toneladas, né? E algumas placas de velocidade, ou seja, né? Montou a ponte, mas para a liberação do tráfego o Exército só libera se tiver os sinais prontos, as placas, de modo que a população esteja bem orientada da melhor forma para utilizar a ponte. Pelo que tem sido visto, né, pelo senhor nesses dois pontos, tanto em Arroio do Meio quanto em Lajeado, falta muito ainda para esse momento chegar? Digamos que a ponte ficasse pronta hoje, o que faltaria? Eu acredito que se a ponte estivesse hipoteticamente pronta hoje, mais uma semana de trabalho pelas prefeituras, né? Os acessos ainda estão sendo feitos, né? Eu acredito que, conversando com os prefeitos, eles privilegiaram primeiramente a confecção das cabeceiras, que realmente é um trabalho complicado, né? E depois os acessos, né? As cabeceiras estão prontas, né? O batalhão está montando. Agora eles estão focando nos acessos, mas ainda carece de um melhoramento, né? Do jeito que está hoje, eles estão trabalhando, tá? Eles estão trabalhando, mas do jeito que está hoje, não tem como liberar o tráfego, não. Mas aí nós temos toda essa primeira quinzena de agosto aí, como o senhor falou, para eles também, enquanto que vocês trabalham na montagem da ponte, eles vão trabalhar no acesso, e era o que se planejava, especialmente Sim. A gente ouvia isso de Lajeado. Mas o lado de Lajeado preocupa mais que o lado de Arroio do Meio, até pelo relevo, né? O lado de Lajeado ele é maior, ele é mais comprido, né, até chegar na ponte, né? E ele tem uns desníveis, né, que exigem
uma colocação de pedras, né, e utilização de máquinas para o chão assentar, porque do jeito que está hoje, se chover, ficará um pouco derrapante e as viaturas, principalmente os caminhões, não vão conseguir chegar. Então eles estão trabalhando, colocando pedras, né? Estou vendo lá diariamente eles trabalhando, mas ainda vai carece de alguns dias de trabalho, principalmente com o sol aí, para eles terminarem. Após a conclusão, então, dessas etapas, a gente espera o início, então, do funcionamento, né, da passagem dos veículos. O trabalho do Exército continua nessa fiscalização, ali naqueles primeiros dias, pelo menos, ou segue até que tudo esteja andando Essa normalmente? pergunta é boa, porque até para esclarecer aqui como é que é a divisão de tarefas, né? O Exército, ele monta a ponte, né? E assim como Santa Maria, a gente vai deixar uma equipe de aproximadamente uns 15 militares que vão ficar 24 horas, né, fazendo a manutenção da ponte. A equipe aí, ela é responsável por orientar a abordagem principalmente dos caminhões na ponte. Como disse, em cima da ponte não pode passar marcha. Os carros não podem passar marcha. Isso aí atrapalha a manutenção da ponte. Essa equipe vai ficar 24 horas, né, o tempo que for necessário. Enquanto a ponte estiver montada aqui em Lajeado, a equipe vai estar aqui, né? As prefeituras vão operar o Pare-Siga, né, que é a colocação dos semáforos. A gente, pela divisão de tarefas que foi feita tanto aqui como em Santa Maria, a gente não se envolve com Pare-Siga. E como eu vi na ponte metálica de vocês lá, né, a colocação do semáforo vai ser fundamental. Isso é importante, né? Qual é o prazo que vocês estimam tendo uma fila, né? Tendo vários veículos, especialmente os veículos pesados, põe um caminhão atrás do outro, isso aí logo chega a longas distâncias. Quanto tempo leva para a passagem aí do caminhão e como é que foi essa decisão também de liberar para carros, né, nos primeiros 15 dias para avaliar se o senhor entende que isso é a melhor maneira, se foi assim também em Santa Maria? Eu tive uma reunião com ambos os prefeitos, né, de Arroio do Meio e Santa Maria, né, havia um entendimento, eles queriam, na verdade, né, definir se priorizava só carro pesado, viatura leve. Então, de início, eu até orientei, assim como foi em Santa Maria, não vamos definir que tipo de viatura o carro vai passar. Libera, porque a própria sociedade automaticamente já vai se adaptar, né? A título de dado, assim, de planejamento, um caminhão demora até 1 minuto e meio para atravessar a ponte. 1 minuto e meio? 1 minuto e meio. Por caminhão? Por caminhão. Aí nós estamos falando do caminhão porte médio? Bitrem. Vamos racionar o bitrem, que seria um dos mais complicados de passar ali, né? O caminhão mais pesado, né? 1 minuto e meio. E a gente só pode deixar passar um caminhão de cada vez. Ou seja, um caminhão passa, o outro só entra depois que o outro descer a rampa, né? Carro não. Carro a gente consegue fazer com 2, né? Mas por limitação da ponte tem que ser um caminhão de cada vez, né? Eu acredito que com o tempo, né, haverá uma fila, não tem dúvida, né? Isso aí, a ponte não vai resolver o problema, ela vai mitigar o problema, né? Mas haverá fila. Acredito que aos moldes de Santa Maria, né, lá a gente fica de 15 minutos revezando, né? Mas como eu repito, vai mitigar o problema, mas não vai resolver, né? A população tem que ter também a paciência, né? Porque somos todos no mesmo problema. E até que a ponte definitiva seja feita, a gente vai ter que conviver com esse problema do tempo na fila, né? Mas vai ter não digo cuidado, né, mas essa observação da ponte não ficar sem nenhum veículo passando e o outro lado esperando, ou isso vai acontecer inevitavelmente? Não acontece. Não acontece? Não acontece. Não acontece. Vocês vão ver que nunca vai estar liberado. Nunca vai estar liberado um lado e o outro esperando. Não vai acontecer. Só se não tiver ninguém passando, madrugada, por exemplo. Só de madrugada. O que não, eu garanto que não vai acontecer. Vai ter sempre alguém passando. Lá em Santa Maria passa todos os veículos? Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. E o senhor entende que é a melhor solução? É a melhor solução. É a melhor solução. É difícil de... eu fiquei pensando, e até já falamos no ar, como é que tu vai barrar o veículo de passeio? Exato. Tu barrar o veículo pesado, como acontece na Ponte de Ferro aqui, que a gente tem funcionando, é uma situação. Tu põe um limitador, eles não podem passar, né? Mas... eu falei até com o prefeito Marcelo aqui de Lajeado. Como é que um carro vai abordar a ponte e você vai impedir ele de passar? E a nossa ponte suporta. Ela suporta suportar vai suportar. A questão é maior engarrafamento, né? E talvez não escoar tanto para os veículos pesados. Passa todos os veículos. Ônibus também. Qualquer um.
Passa qualquer um. Se a gente engessar desde o início qual o veículo, pode criar um problema. Porque não necessariamente todos os caminhões vão passar pela nossa ponte. As informações vão circular entre os caminhoneiros, entre os motoristas. Ele vai ponderar, na verdade, o que está mais rápido, a ponte lá dos empresários, né, que foram feitos, ou a nossa. Então, assim, de início, não é bom engessar qual tipo de veículo. Automaticamente, depois, se for em um segundo momento, se os prefeitos acharem por bem definir um tipo de veículo, a gente faz isso. E quem vai fazer essa fiscalização, caso isso ocorra? Tem que ser ambas as prefeituras. As prefeituras. Vão ter que ser. Como é que vai funcionar ali, comandante? Porque vai ter sinaleira, vai ter semáforo Exato. também. Uhum. Né? E o senhor falou que teremos 15 profissionais aí do Exército que vão ficar atuando. Vai ser a prioridade para os semáforos? Eles vão estar ali para controlar se as pessoas estão respeitando, não? Não, a gente não faz o controle do sinal. Se alguém furar o sinal, eu não tenho como impedir. Até porque o sinal vai estar muito antes da minha posição. O meu pessoal, assim como Santa Maria, ele vai ficar em volta da ponte, olhando a ponte, né? Os semáforos vão estar um pouco antes, né? Até esse apoio das prefeituras vai ser fundamental. A prefeitura vai ter que colocar alguém ali, principalmente perto dos semáforos, orientar, para não deixar ninguém furar a fila, né? Ou então avançar. Entendeu? Assim, lá em Santa Maria, a gente vai ter que fazer o mesmo sistema de Santa Maria. Lá, quem administra, pelo fato da ponte ter sido montada na RS 287, que é uma rodovia que tem concessionária, a Rota de Santa Maria administra tudo, né? Ela faz o papel lá que as prefeituras vão ter que fazer aqui. De cada lado vai ter que ter uma fiscalização de ambas as prefeituras. E educação do trânsito também, né? Eu sei que é difícil no início, experiência própria. No início o pessoal respeita, fica na fila, mas depois começa o pessoal... aqueles, né, que querem ganhar tempo e furar a fila. Acontece. E aconteceu já em algumas situações de haver colisão em cima da ponte. O pessoal infringiu o sinal vermelho e bateu na ponte. Isso não vai ficar a cargo do Exército, então? Não. A gente vai ficar só pela manutenção da ponte, orientando... Da estrutura. A missão do Exército, ela se encerra quando a gente montar a ponte. Nossa missão é fiscalizar a ponte e as cabeceiras. Que também é outra preocupação nossa. Se chover, a cabeceira pode ser comida por baixo, né? E há a possibilidade hipotética, mas dela ser desmontada, numa eventualidade. Entendeu? Agora, o trânsito, pare e siga, tudo do entorno, essa preocupação é com ambas as prefeituras aí. Em quais circunstâncias ela pode vir a ser desmontada? Se perceber que a cabeceira... Se a gente perceber que a cabeceira tiver assim como aconteceu lá em Caxias do Sul, né? Se a cabeceira desbarrancar alguma coisa, comprometer a segurança da ponte, a gente vai desmontar a ponte. Aí E quanto tempo leva? Uns 5 dias para desmontar essa ponte. Mas em qualquer situação, ou só se for mais grave, ou interdita... Conserta a cabeceira. A nossa preocupação, qual é a conduta que a gente toma, né, geralmente? Se a gente analisar que vai vir uma chuva muito torrencial, a gente já prevê que vai inundar, a gente interrompe o tráfego. Uhum. É por segurança, né? É a primeira medida. Se a gente verificar, não vai começar a chover aqui, chove em outros cantos que a gente monitora antes. O Rio Forqueta vai subir muito, entendeu? A gente vai interromper o tráfego. É uma medida, desmontar a ponte é uma medida extrema? É uma medida extrema, tá? Não é normal, não é fácil, até porque não desmonta da noite para o dia. Os equipamentos têm que vir de Cachoeira do Sul para cá. Mas se a gente verificar que há uma previsão de chuva torrencial que pode comprometer a ponte, nós desmontamos. Mas repito, né? E vai acontecer aqui. Quando a gente vê que há uma possibilidade de risco para da chuva, né? Os acessos inundados, a gente vai interromper o tráfego. Vai ser comunicado, né, pelo meu tenente que vai ficar aqui aos prefeitos. A gente vai avisar, vai ser interrompido o tráfego por segurança. Até porque, como eu disse, né, os acessos estão no nível abaixo da ponte. Então, pode acontecer do acesso ser inundado da ponte não. É uma preocupação. E a gente já teve outras enchentes depois da enchente que levou as pontes, né, tanto da IRS 130 quanto também a ponte de ferro, que agora está funcionando mais uma vez, tanto
é que foi exigido a cabeceira num nível mais elevado do que estava ali o nível do Rio Forqueta, né? Exato. A cota, pelo que nos falaram, é de 30 ali. Exato. 30 metros. Então, Aham. a tendência é que uma enchente não venha a levar a estrutura, e sim a questão da estrutura e do acesso, da estrutura das cabeceiras. A ponte está montada numa posição que ela provavelmente ela não seja, a água não chegue nela. Só com uma chuva, só se for outra enchente aos moldes que aconteceu agora. Mas os acessos, como estão muito mais baixos, eles podem alagar muito mais, com uma chuva muito menos forte. Então a nossa preocupação é que as prefeituras monitorem muito os acessos. Porque alaga. No meu primeiro reconhecimento aqui, eu vi que o acesso era muito mais baixo. Ou seja, a ponte pode estar em segurança lá, a população achar que ela está pronta, mas a pessoa não chega, né? É uma preocupação grande nossa os acessos, principalmente lajeado. Tomara que não seja necessário nada disso. Mas estamos conversando com o Tenente-Coronel Gustavo Humberto dos Santos Costa, comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul, a respeito da ponte do Exército entre Lajeado e Arroio do Meio. A ponte fica até quando? Até as prefeituras montarem a definitiva. A gente não trabalha até para valorizar o esforço, né? Eu queria até agradecer ao prefeito Marcelo e ao prefeito Danilo, né? A gente sabe que é um esforço grande. A cabeceira, eu vi muita gente comentando que demorou a fazer, demorou o exército a chegar, mas eu falo para vocês que não é um trabalho simples. Não é um trabalho simples, tanto é que Caxias do Sul e Nova Petrópolis até hoje não conseguiram montar a ponte em função da complexidade, né? Mas a ponte vai ficar montada o tempo que for necessário para a ponte definitiva de vocês ficarem prontos. A gente sabe do transtorno que está dando. Como eu falei para vocês aqui, só vindo aqui para ter uma noção do impacto das enchentes, né? E andando por aqui eu vi que a nossa ponte não vai resolver, mas vai ajudar muito a população de Lajeado e Arroio do Meio. E como eu falei, a gente vai ficar com o tempo que for necessário para ajudar vocês aqui. Ali no caso é a ponte da IRS 130, a rodovia estadual, e a EGR está responsável por fazer essa obra, já está trabalhando também na construção dessa ponte, e o prazo é dezembro de 2024. Tomara que ele seja cumprido e aí o Exército também está liberado. O senhor falou que em Caxias, Nova Petrópolis, não foi possível, mas em Santa Maria tem a ponte do Exército. Tem mais algum ponto aqui no estado que nós temos a ponte que foi construída? Tem uma nossa em Santa Maria, essa aqui em Lajeado, em Caxias do Sul, entre Caxias e Nova Petrópolis, né? Tem uma equipagem lá do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, que veio do Mato Grosso, só que por um problema da cabeceira, né, o DENIT achou por bem esperar, não montar a ponte agora e investir numa ponte definitiva, né? Eu lhe pergunto, aquilo que tem chegado para nós, não haveria possibilidade de instalar uma segunda ponte, eu não sei se existe essa ponte também, né, de uma segunda ponte ao lado para ter fluxo nos dois veículos ao mesmo tempo? O que isso demandaria? Na verdade, possibilidade existe, só que não tem como em função nós não temos mais as pontes disponíveis agora para montar. Teria que ser feito um serviço de cabeceira muito mais complexo. A cabeceira que foi feita agora teria que ser duplicada. Não é um serviço fácil. Falo para vocês, não é um serviço fácil. Se fosse numa rodovia, haveria a menor possibilidade, porque a rodovia já está com as cabeceiras prontas. Mas não é um serviço fácil e hoje em dia o grande empecilho, na verdade, é a disponibilidade de ponte, né? E não tem no momento. Não tem. O Exército está todo empenhado no terreno com todos os materiais possíveis. Todas as pontes estão lançadas. Não tem batalhão aí com material mais disponível, né? Porque, embora a gente possa ter aquela noção geral que tá voltando ao normal, mas ainda tem muita coisa a ser feita, né? Tá todo mundo ainda nas diversas cidades com as pontes montadas ainda. É hipotético, né? Mas Tenente-Coronel Gustavo Humberto dos Santos Costa, se fosse buscada uma ponte também para instalar lá entre Caxias e Nova Petrópolis, como é que ficaríamos? Faltaria essa ponte ou teria essa unidade? A ponte, tem outras pontes do Exército em outros estados, né? Só que trazer uma ponte agora, depois que o DENIT sinalizou que ele não vai montar, ele vai esperar, não compensaria. Tá, mas teria.
Teria. O maior problema seria as cabeceiras aqui para nós para colocar, porque daqui a pouco se fosse visto, não, é importante colocar uma segunda ponte, daria para fazer, mas a gente viu o tempo que demorou, né, para construir esse acesso todo. Eu tive aqui quase 2 meses. É complexo. Eu acredito que não seria uma linha de ação nesse momento, pelo tempo até, como você falou. O prefeito acredita que em dezembro ele já monta entrega uma definitiva, até chegar a outra ponte, até fazer outra cabeceira, estaríamos quase no final do ano. Então, acredito que hoje não seria uma linha de ação mais desejada, não. Vamos falar dos números. Já foram falados outras vezes. Quantos militares trabalhando? Extensão, o senhor já falou, 80 toneladas é o que ela suporta. O que mais seria importante para passar? A gente está com efetivo aqui, para ter uma ideia da complexidade, em Santa Maria eram 60. Aqui estamos com 90. Tá? Muito mais militares envolvidos. Né? Essa ponte é uma ponte deixa eu só aproveitar. Isso é pela complexidade, mas também pode agilizar a obra? Não é pela agilizar, não, porque são os meus militares. Aquela estrutura, aqui a gente teve que trazer médicos. A gente traz um pessoal de aprovisionamento para cozinhar. Né? Lá em Santa Maria a gente teve mais apoios, até porque a gente estava dentro de uma base aérea. Então, aqui a gente está cozinhando. Está tendo apoio também das prefeituras aqui, mas está exigindo mais esforço aqui, porque a gente está mais isolado da cidade. Está mais longe. Então, exige mais uma estrutura. Então são 90 militares, é uma ponte de 60 metros, né, que a gente fala, 200 pés, a que suporta até 80 toneladas, né, isso aí pode ser regulado para menos, dependendo do acesso, porque se o acesso estiver ruim, vai baixar a tonelagem. Como eu falei, ela é uma ponte temporária, mas que pode ficar um tempo relativamente considerável. Né? Por exemplo, a prefeitura de Lajeado prometeu até dezembro a ponte nova, não tem problema ficar até dezembro. Né? E ela exige diariamente uma medição da flecha. O que seria a flecha? Seria uma barriga que a ponte faz. Né? Ela tem um limite. Então, diariamente, o tenente, pra vocês terem uma ideia da complexidade, ele faz uma medição. Esse dado é mandado para mim lá em Cachoeira do Sul. A gente tem que mandar para Brasília também, porque há um acompanhamento muito grande dessa flecha, da barriga que a ponte faz em função dos caminhões. E ela é 24 horas. 24 horas, né? Agora, como eu falei, a gente está tentando agilizar o máximo possível. Né? E a gente deve entregar a ponte num dia para ambos os prefeitos, mas a trafegabilidade ela não deve ser de imediato. Né? A gente vai liberar a trafegabilidade depois que tiver os sinais, né, e as placas de sinalização para liberar a ponte. Isso não é nem uma decisão minha, não. É um protocolo que o Comando Militar do Sul não vai liberar essa trafegabilidade enquanto não tiver essa sinalização toda. Aí, em relação a números de pessoas, né, equipes e tudo mais, em algum momento essas equipes já tinham trabalhado em locais com tamanho estrago, né, ou com essa... O que vocês viram, né, quando chegaram aqui no Vale do Taquari? É uma pergunta interessante. A gente fez em Santa Maria uma ponte. Santa Maria teve um problema de enchente, mas nem próximo do que eu vi em Lajeado, né? E esse até é um sentimento bom, porque o nosso soldado também perdeu muita coisa. Nós temos 90 militares aqui, uma grande maioria aí também perdeu tudo. Tem vários aqui vieram de Porto Alegre, Eldorado do Sul, todos. Tem vários perderam o material todos e são voluntários para vir para cá, porque ele sabe da importância. Quando ele vê um estrago desse aqui, dá motivação para ele acabar mais rápido o serviço, porque ele sabe que vai ter um impacto grande para a população. Né? O soldado ali também ele é um cidadão. Né? É uma pessoa. É uma pessoa. A diferença é que é a farda. Né? E nada melhor do que vir aqui para a gente ter noção. A televisão ela não dá essa sensibilidade que está aqui para ver o estrago, né? O senhor falou que se trabalha com prazo, então, da primeira quinzena de agosto. E pelas imagens que a gente tem acompanhado, está quase ultrapassando. Não sei se hoje pela manhã, daqui a pouco já chegou lá do outro lado. Começou do lado de Lajeado. Hoje a gente toca em Arroio do Meio. Hoje toca em Arroio do Meio. Mas aí é importante falar, é uma estrutura e depois a montagem do tablado, como é que diz? Como é que serão os próximos passos? O mais complexo já foi feito ou está por ser feito? O mais complexo já foi feito. Já foi. Que é a parte inicial, o que acontece.
o pessoal olha pelas fotos, não, tá andando, mas o mais complexo é você alinhar a ponte de um lado de modo que ela caia exatamente na posição que a gente quer do outro lado. Ela é uma ponte montada em cima de roletes. E a gente vai montando por lanços e vai empurrando. Monta por lanços e vai empurrando. Né? Hoje, a gente deve empurrar ela de modo que ela toque lá em Arroio do Meio. E depois? Depois é a segunda fase que a gente vai baixar a ponte. Ela está numa posição mais elevada. A gente vai macaquear a ponte de modo que ela sente no terreno. E depois é montar as rampas e os tablados, né? que é o piso, né? Provavelmente dito. Mas o que acontece? Como há previsão de chuva no domingo, alguns serviços dá para ser feito com chuva, não tem problema. Mas a gente quer tocar logo em Arroio do Meio, a ponte sentar. Depois você montar tablado, montar rampa, assim, pode ser feito com chuva que não... Essa era uma próxima pergunta. A gente vê o Exército esses dias, tava um frio, e aí era a equipe de São Gabriel, que tirou a passadeira e recolocou a passadeira para as pessoas passarem caminhando. E era muito frio. A gente vê que o Exército, o senhor falou, são seres humanos, mas as pessoas elas vão ali, trabalham, a gente sabe que isso acontece. Eu lhe pergunto, a chuva... E está previsto uma semana com bastante instabilidade aqui. Isso. O senhor falou, pode atrapalhar, mas é atrapalhar um pouco ou vai cessar o trabalho? Ou a tendência é que, até na segunda, quando começaram os trabalhos, estava chovendo fraco. Exato. E vocês estavam lá começando o trabalho. É só chuva forte mesmo, torrencial, que impede o trabalho? Eu diria o seguinte, o que pararia a obra seria a cabeceira começar a desmontar. A chuva torrencial... ela diminui, mas algumas coisas, alguns serviços sempre pode ser feito. Mas se eu verificar que a cabeceira, ontem tive um problema mas a gente já chamou um engenheiro de lajeado, ele vai resolver. Mas a cabeceira desmontando é um problema grave. Isso sim pararia a obra, né? E a chuva pode aumentar a correnteza do rio. E a correnteza pode criar algum problema. Mas fora a cabeceira cair desmontar alguma coisa, né? Alguma pedra. Mesmo com chuva a gente monta, né? Não tem problema não. O comandante segue por aqui, vai e volta, como é que vai ser? Não, eu tô aqui desde o início, a gente só vai embora, no princípio, quando acabar. Né? O senhor também fica direto? Fica direto, todo mundo fica direto, né? Meu subcomandante fica no batalhão em Cachoeira do Sul, né? Tocando o batalhão, e a gente fica aqui para apoiar o nosso pessoal aqui. De modo que sempre surge um problema, né? Para resolver junto às prefeituras e é bom estar próximo, né? Agradecer, então, o empenho do Exército, né, do seu batalhão, 3º Batalhão de Engenharia de Combate, lá de Cachoeira do Sul, que está realizando a construção dessa ponte do DENIT, aqui entre Lajeado e Arroio do Meio, que a gente fala ponte do DENIT, ponte do Exército, porque é o Exército que monta, e desde sempre, né, a gente já fez outra entrevista aqui, o senhor sempre passando informações pra gente, é importante que a comunidade esteja atenta, estamos à disposição também aqui na Rádio Independente, já conhece o caminho agora, né? Eu agradeço a Rita, a você, né, eu sempre falo no batalhão, a gente tem que comunicar, comunica, né? A história que o Exército se fecha, no meu comando é o contrário. A gente tem que informar a população do que a gente está fazendo. Até de modo que há um acompanhamento, né? E quando a gente informa vocês, a gente também baixa a ansiedade da população, né? Com certeza, e se comunicam muito bem, inclusive com imagens, a gente falava, né, a respeito das imagens que vocês encaminham muito boas também, e aí a gente realmente vai sabendo o que está acontecendo, é importantíssimo isso. E muito obrigada mais uma vez, em nome de todos aqui da rádio, acredito que os ouvintes também, que talvez não tenham acesso ao senhor, também gostariam de agradecê-lo.